tem um debate que é um debate importante a respeito de cidade hoje, que é... A gente tem trabalhado, e isso não é só o governo Lula, é uma tradição brasileira. A gente tem trabalhado com uma política de moradia, para quem não tem moradia, que é sempre construir algum conjunto habitacional lá longe, onde a terra é barata, e aí você pode construir coisa nova, e você pode... Você, bem ou mal, contrata empreiteiras que vão empregar um monte de gente e gera algum tipo de emprego ali. Quer dizer, sempre houve uma lógica de política e de economia para você resolver o problema de moradia, que é um problema que está um pouco na raiz da desigualdade que você estava citando, né? Que é sempre isso. Não, a gente vai para um lugar que o terreno é barato, e aí, ao mesmo tempo, a gente contrata uma empreiteira e emprega um monte de gente. Quer dizer, você gera emprego e você gera moradia e tudo mais. E cria uma viagem de ônibus precária de 2 horas para vir para o trabalho e voltar, né? 2 horas para vir, 2 horas para voltar. É sempre isso. E, ao mesmo tempo, eu conheço muito as coisas que você tem escrito recentemente, Washington. Os centros das cidades, não só do Rio, estão se esvaziando. A gente está cada vez... A turma que trabalha em escritório, a turma que trabalha com cérebro, cada vez mais trabalha em casa. Então, você tem uma penca de prédios que vão sendo esvaziados. E os centros das cidades, onde está um pouco a alma dessas cidades, vão sendo esvaziados. A gente tem aquele bando de prédio vazio e que poderiam perfeitamente virar lugares para as pessoas morarem, muito mais perto do trabalho delas, com infraestrutura que já existe de telecomunicações, de luz, de água e esgoto, de lojas ao redor, de supermercado ao redor. Quer dizer, seriam lugares para morar muito melhores, diminuindo. O Rio, me parece, está um pouco à frente desse tipo de política do que outras cidades do Brasil. É engano meu? Não, é isso mesmo. O Rio está na vanguarda desse tema, Pedro, que é um fenômeno... É muito interessante. Nas Américas, apenas Estados Unidos e Brasil têm uma rede poderosa de cidades. Se a gente pegar cidades acima de 800 mil habitantes, ambos países têm aí 13, 15 cidades relevantes. Então, isso é muito expressivo. Então, eu acho que a gente sempre compartilhou algumas ideias. E no caso brasileiro, a gente copiou a partir da Segunda Guerra, o mundo inteiro copiou, mas a gente acreditou em várias teses norte-americanas como a ideia de fazer o centro de negócios. Vou colocar todos os escritórios no mesmo lugar, que aí eu aumento a minha eficiência e ali eu levo o transporte. No caso do Rio, a gente proibiu o licenciamento residencial entre 1960 e 1994. Ah, não sabia disso. Que é quando acabou, era uma proibição. Não podia morar no centro da cidade. Não podia, você não podia produzir habitação. Era proibido por lei. Isso cai apenas em 94. Entretanto, isso não produziu efeito, porque tem a ver muito com a formação dos preços imobiliários. Se você está sempre dizendo para o mercado imobiliário, vai para longe, se você está dizendo para as pessoas, eu te dou crédito para você ir morar longe, você passa a ter uma economia de uso da terra urbana e uma economia imobiliária que cria negócios fora do centro. Então, é muito interessante que o mercado desaprendeu a fazer essa precificação do centro do Rio. Então, as próprias Olimpíadas, e veja, os investimentos bilionários do centro do Rio, né, museus, a retirada da perimetral, assim, um esforço colossal de transformação da cidade, mas naquele momento não chegou a trazer habitação. Claro, teve outros componentes aí, a gente entrou numa crise política, veio uma crise econômica, finalmente isso começa a acontecer. Então, a gente tem hoje no Porto mais de 6 mil unidades residenciais em produção. E a gente tem no centro do Rio, com o Reviver Centro, mais de 3 mil unidades. Isso significa um aumento no Porto de 50% da população e no centro de negócios da ordem de 30%. Então, o Rio está numa dianteira em relação a outras cidades. Agora, como outras cidades também copiaram esse modelo, essa é uma agenda dura de vários prefeitos hoje. Então, Recife está trabalhando muito com esse tema de trazer pessoas para morar no centro. Belo Horizonte está trabalhando nisso. É uma agenda prioritária de São Paulo também. É uma agenda prioritária de Manaus, por exemplo. Então, você tem hoje 9 prefeitos
que tem programas específicos para repovoar a área central. E é muito interessante que quando a gente tem um evento desse tipo e recebe visitantes de fora, a gente vê como é importante o papel da área central. Porque as cidades brasileiras, elas são muito preciosas, a urbanização portuguesa foi muito diferente da espanhola. A gente não tem uma plaza maior, a gente não tem uma certa monumentalidade no centro das nossas cidades, mas eles são, mesmo que eles sejam pequenos, eles são muito charmosos. E a gente tem ruas que são agradáveis e melhor do que a própria urbanização, a gente faz as melhores festas do mundo nesses centros. Então, a gente faz carnaval, a gente tem blocos, o Galo da Madrugada, e para sair do espectro pagão, a gente tem o Círio de Nazaré. Então, até as festas religiosas, a festa do Divino Espírito Santo. Então, a sociedade brasileira acredita na vida coletiva nas cidades. Isso é muito poderoso. Não faz sentido a gente não estar ocupando esses centros com moradia. Você já falou um pouco do que eu ia perguntar sobre essa revitalização toda ali do centro, que assim deu uma grande acelerada na época da Olimpíada, a Praça Mauá, aquele entorno ali, os prédios novos sendo construídos não só para escritórios, mas para habitação. Aí vem a pandemia. Aí muita gente achando que aquilo ia por água abaixo, pessoas que investiram dinheiro para comprar, seja para usar como investimento ou para, de fato, morar nesses lugares, acharam que aquilo... Mas parece que a coisa está retomando. Já conseguiu acelerar num nível de recuperar esse tempo perdido ou não? Olha, está melhorando, ainda não como antes. A pandemia fez essa grande reengenharia social, né? A minha mãe aprendeu a usar o Zoom, então a gente é uma cultura que hoje é dominante. Isso é algo que nós, urbanistas, já sabíamos e estávamos preocupados com isso há muito tempo. Então a pandemia tornou isso um fato comum, um fato coletivo, um fato público. A gente está aqui conversando sobre isso. Então, esses problemas já estavam instalados em todas as capitais brasileiras e o meu ponto de atenção é que é um fenômeno, é um problema, hoje, norte-americano e brasileiro nas Américas. Não é um problema em Buenos Aires, mesmo com as crises econômicas, não é um problema em Lima, não é um problema no Canadá. Em algumas cidades, sim, em outras menos. Então, nós que adotamos esse modelo de centro de negócios, a gente está sentindo que retomar esse repovoamento essa reocupação é muito mais complexo, porque as empresas adotam trabalho remoto ainda, virou um tema de contrato de trabalho, né? Vou trabalhar no escritório ou trabalho em casa. Então, vem uma camada nova de até negociação laboral. A gente começou a ver que existem duas categorias de trabalhadores na cidade hoje. Tem, né, nós, os trabalhadores do conhecimento, a gente pode estar em qualquer lugar, e tem aqueles trabalhadores que estão fixos, que são os trabalhadores essenciais. A pandemia revelou isso de uma maneira muito escancarada. Então, esse é um problema, não é à toa que você olha para os Estados Unidos, esse é um tema super urgente em São Francisco, né? A prefeita nem conseguiu se reeleger. Esse é um problema em Nova York, que tem uma vacância ainda de escritórios, está todo mundo um pouco assustado com isso. Isso vai produzir impacto até em formação de juros dos bancos centrais, a gente não pode esquecer disso. E no caso do Brasil, é isso, a gente tem... O Rio de Janeiro tomou essa dianteira, porque eu acho que também já tinha feito um grande investimento ali no período das Olimpíadas. Então, assim, a gente produziu um centro renovado em termos de infraestrutura, mas não aconteceu a moradia. Vocês já tinham essa visão, né, no momento da Olimpíada. Vocês aproveitaram aquele momento para, vamos criar um lugar mais interessante no centro. Sim, desde o primeiro mandato, vocês sabem, eu trabalhei na prefeitura com o prefeito Eduardo Paes, esse primeiro mandato estava muito claro, Pedro, que assim, a gente sabia que espaços na Barra da Tijuca traziam oportunidades para sediar os jogos de uma maneira mais eficaz e pragmática, mas a grande transformação tinha que acontecer no centro. E foi ali que, de fato, aconteceu. Então, a Praça Mauá
é hoje um lugar de uso público e ela não tinha essa função. Ela era ali uma área sombria de viadutos. Então, hoje você tem museus, o Museu do Amanhã, com as críticas iniciais, é um dos museus mais visitados na América Latina. Então, assim, inclusive o número de visitantes é expressivo. E o que é muito bacana, o que me deixa sempre emocionado, é que nesse processo de transformação intensa, nós tivemos mais contato com a nossa história. Foi algo que eu sempre defendi, que a gente acha que em termos de a preservação, mas quando a gente assume um compromisso com a transformação, a gente precisa conhecer mais da história. Aí aparece o Cais do Valongo, aí a gente entende mais esses assuntos que a gente não gosta tanto de falar no Brasil, do racismo estrutural, essas áreas que estavam ali negligenciadas e hoje elas têm um protagonismo. É perfeito? Não é ainda, mas a gente tem uma condição muito renovada no Rio e condições de poder ir adiante. A gente precisa ter políticas mais estruturadas, especialmente de caráter habitacional, especialmente de nível federal, que possam incentivar isso. Mas você sabe que isso é uma coisa que eu acho que muito do público fora do Rio não tem a compreensão da revolução que aconteceu na Praça Mauá. Porque a Praça Mauá era um lugar no qual a gente não ia, era perigoso, era extremamente perigoso. Eu acho que é uma coisa que, para quem mora em São Paulo, dá até para fazer um paralelo hoje, porque a Sé, mas é um Largo lugar do Passo é um lugar onde hoje as pessoas não vão porque tá perigoso. Então é isso, passou por esse tipo de transformação, assim, andar na Praça da Sé hoje de dia ou de noite, ou qualquer horário ali na região mesmo em bairros um pouco mais na região central, mas um pouco mais afastados ali da Sé, região da Santa Cecília, eu acho que dá para dizer que seria parecido, assim, porque é um lugar hoje onde as pessoas não vão. Eu acho que talvez a melhor comparação em São Paulo, talvez o Washington concorde comigo ou não, seria o pátio do colégio. É como se, de repente, o pátio do colégio se tornasse um dos lugares mais interessantes para você ir no fim de semana, porque tem sempre algum grande encontro internacional acontecendo, ou então algum show, alguma coisa assim e tal, que é um lugar que é muito do nascimento da cidade, né? É muito ancorado na história colonial da cidade, que foi muito decadente por um tempo e, de repente, aquele troço está de volta e completamente integrado na cidade. Né? São Paulo é muito diferente de todas as outras capitais nesse sentido, porque tem a centralidade histórica e depois vem uma nova centralidade econômica marcada pela Paulista e essa centralidade hoje já está em outro lugar, está ali no eixo Faria Lima. Isso. Então, e só São Paulo tem isso. O Rio de Janeiro, nesse sentido, é muito mais semelhante com as outras capitais brasileiras, com variações, mas a gente tem ainda o nosso centro histórico, se converteu em centro de negócio e de serviço, e ainda se mantém essa função institucional por causa dessa presença do Estado. Mas quando você olha para Salvador, mesmo considerando o Lauro de Freitas e o desenvolvimento daquela área, você ainda tem um protagonismo ali da área central. E a mesma coisa Salvador, que também Belo Horizonte, perdão, que é uma cidade que também tem ali o centro, né, o território do hipercentro, que é fascinante e que mantém ainda a centralidade. É o mesmo caso do Recife. E por aí vai, Porto Alegre, Curitiba. Entretanto, quando a gente... aí vem, acho o que eu chamo que é uma estética do desenvolvimento, que é algo que é muito entranhado em nós brasileiros, que é uma ideia que pela expansão da cidade a gente vai produzir uma riqueza. E, de novo, voltando na comparação com os Estados Unidos, até os Estados Unidos já perceberam, quando caiu a ficha ali da crise do petróleo em 73, eles viram que esse modelo não dá certo e começaram a transformar suas áreas centrais. A gente não. O Brasil ainda subsidia pesadamente a expansão urbana e aí vem a mudança demográfica e a gente fica assim, nossa, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a gente está investindo de uma maneira errada no território e a gente negligencia ainda muito as políticas de terra e de uso do solo na hora de desenvolver as cidades. Parece que as nossas cidades possam vir a ser infinitas. Não tem como isso. A gente não tem... A gente teria que estar crescendo em taxas chinesas para levar infraestrutura lá na ponta, para levar água, esgoto, transporte público. Então tem que rever isso. Eu acho que o Rio, tenho certeza, o Rio apresenta um outro modelo. Oxalá prestem mais atenção no que o Rio está fazendo em outras capitais. E qual é o saldo da recepção de um evento do tamanho do G20 no Rio, na região central? O que isso deixa para a cidade? Acho que é super importante ver ali a recuperação do MAN, né? Veja como foi difícil renovar ali a Marina da Glória, que só foi possível graças às Olimpíadas.
Então, você tem ali claro, tem os inconvenientes de um evento desse tipo, né? Muitas ruas bloqueadas, aeroporto, mas você tem ali a renovação desses jardins e nesse processo de restauro dos jardins, por exemplo, do Burle Marx, apareceram até vestígios que não estavam tão evidentes. Então, isso não tenho dúvida de que isso é um legado, digamos assim, um legado concreto. Mas acho que tem um legado intangível que a cidade ter esse protagonismo que ela sempre teve, né? É uma cidade que nunca teve... Novamente, incomoda, fecha uma rua. Ontem passou uma comitiva, tinha um camarada reclamando, mas mostra que a cidade tem uma representatividade, ela meio que se mistura com a imagem do Brasil. Não vou resistir, é um ponto para a autoestima do carioca, né? Um ponto para a autoestima do carioca e dos brasileiros. Eu acho que também é muito positivo isso para a gente. A cidade sempre foi fascinante do ponto de vista natural, mas o que eu gosto de dizer, o que eu chamo sempre a atenção, é que o Parque do Flamengo é projetado, né? Que a duplicação da Atlântica é projetada, que o Jardim Botânico é projeto, que o Cristo Redentor é projeto, que o Bondinho do Pão de Açúcar é projeto. Então, nada desses elementos caíram do céu. A gente foi lá, fez e a gente reuniu a melhor das nossas capacidades e... O Parque do Flamengo, né, o aterro. Imagina você ter a praia, atravessar a rua e tá a praia ali do outro lado. Aí vem alguém, um governo, e fala, eu vou levar a praia para 250 metros mais ali para frente. Uhum. E o resultado é fantástico. E é fantástico por causa de uma mulher fantástica, Lota Macedo Soares, que ficou ali apurrinhando Lacerda, dizendo, não vai fazer isso mal feito. O projeto original do aterro era para ter edifícios, assim, lâminas, igual o Ministério, o Eixão ali de Brasília. E ela fez um Central Park. E ela falou assim, não, isso você não vai fazer. E ela encheu tanto o saco dele que ele falou, então tá, Lota, então cuida disso para mim. E ela contratou as melhores cabeças, as melhores expertises e fez uma maior obra de arte urbana do mundo. E depois, muito tempo depois, em 2012, a gente vira Patrimônio da Humanidade na categoria de paisagem cultural. Eu chamo sempre a atenção, não é paisagem natural, é uma paisagem da cultura. Então, a nossa cultura produziu algo de muita relevância que todo mundo chega aqui e fica embasbacado. E agora aquela parte da orla ali de prédios também está passando por um processo de renovação, tem prédios novos, os antigos estão sendo renovados. Exatamente. Virando residencial e a gente vai começar a ver com o tempo as pessoas chegando, vão surgir novas tensões, e isso é positivo, porque vão surgir novas demandas, né? Então, estou morando no centro, então eu ouvi isso muito quando na condição de secretário, pensando esse plano, que era onde é que é o supermercado, né? Então, muitas vezes as pessoas cobraram de mim, de nós, a nossa equipe, não, tem que criar um incentivo para ter supermercados. A gente tem que criar incentivos para as pessoas chegarem. Ela chegando, essa oferta de serviços privados, ela acontece muito rápido. Tensões vão surgir, mas são bons problemas, esse é meu ponto. É um problema bom de resolver a partir do momento que tem gente.